Vem mais uma vez, te convido a pensar, usar o senso crítico e raciocinar. Aqui é para quem é inteligente, é para quem usa a razão e o entendimento. Se você é alienado, não tem liberdade de pensar e nem de usar o senso crítico, então tudo bem, fique à vontade. Aqui não é para você. Aqui é para quem gosta de conhecer, quem é prudente para ouvir. E eu nesse momento te convido para isso, para que você esteja agora tendo a oportunidade de raciocinar, de usar o seu senso crítico, de pensar diante daquilo que você vai ouvir agora, expondo para você o esclarecimento da verdade de Deus, o esclarecimento de situações que a gente precisa buscar compreender e entender, ter o princípio por onde a gente vai julgar, dentro daquilo que é provindo de Deus para a nossa direção. Então, nesse momento, eu quero convidar você. Se você é um robô, um produto de alguma religião, com certeza você não vai dar ouvido, você não vai se importar, você não vai ter liberdade de pensar, porque você é alienado dentro do sistema religioso que domina sobre sua vida, dentro do seu pensamento. Aonde você está com a mente cauterizada. Se você é uma pessoa livre, que tem liberdade de pensar, de ouvir, raciocinar, aqui você vai ser abençoado, porque aqui você vai receber a luz de Deus para a tua vida. Não seja um produto, nem um negócio, nem um robô de nenhuma religião, de nenhum sistema religioso, sob autoridade, governo e domínio dos homens, que escraviza mentalmente o povo dentro das religiões, cegando e impedindo as pessoas de pensar. Eu convido você nesse momento. Religião. Vamos entender o que é isso? É de Deus ou não? Mas para a gente entender se a religião é de Deus ou não, é preciso a gente compreender o que é a religião, conhecer sobre este assunto. O que é a religião? Bem, a religião é algo que leva as pessoas a Deus, dentro do que eles pregam. A religião é algo que as pessoas entendem que por ali encontrarão a Deus. É um caminho, é um meio que as pessoas foram ensinadas que vai chegar a Deus pela religião. Mas quem colocou esse caminho? Quem colocou esse meio? Será que o meio, o caminho para que o homem encontre a Deus, esteja dirigindo-se a Deus, é a religião? Quando eu falo a religião, generalizo todo o sistema ideológico, filosófico, teológico, que trabalha o conceito de Deus para o povo, que tem suas sedes, que tem seus líderes supremos, que tem suas regras, suas normas, seus princípios e valores, que o povo tem que estar ali centralizado, submisso a viver e praticar, como se fosse para Deus. A religião trata disso. Tudo que vive isso faz parte do sistema religioso. E eu quero convidar você a entender isso. Religião. O que é a religião? A religião é uma palavra que, segundo, eu não conheço, não tenho nenhum conhecimento de grego, mas eu pesquisando no Google, a religião é uma palavra que mais ou menos quer dizer religare, que significa religare. Então, logo, a religião é algo que as pessoas entendem que é o religare de Deus, que é o meio, o caminho que o povo, por onde chega a Deus. Então, o religare para Deus não é uma religião. Quem colocou esse princípio de religião como meio de vida com Deus? Quem colocou essa... Vamos lá, a internet caiu aqui, mas vamos voltar aqui de novo. Então, a pergunta que eu estava fazendo era: quem colocou, quem estabeleceu a religião como princípio e meio de vida com Deus para o homem estar nela, vivendo por ela para encontrar Deus? Quem estabeleceu essa realidade? Isso
trata-se da verdade de Deus. Não, 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 não. Deus, em canto nenhum, vai orientar ninguém a encontrar Ele, a ir a Ele, a estar nele, a crer nele, para alcançar a graça dele, por meio de nenhuma religião, de nenhum princípio, de nenhum valor, de nenhum meio ou caminho que a religião apresenta. A religião não é o religare de Deus. A religião, eu sempre digo e explico, porque eu não falo por falar. Eu levo explicação, instrução, orientação, com base no conhecimento que eu tenho no princípio da palavra. Eu trabalho aqui argumento plausível da palavra. Eu trabalho instruções, conhecimento, dentro daquilo que eu estou habilitado para levar. Eu conheço o que eu prego. Eu sei persuadir o que eu prego com o argumento das Escrituras. O que eu prego não é por pregar, não é aleatório. Não é porque eu ouvi alguém falar, eu aprendi de determinado lugar. O que eu prego é o que eu aprendo direto de Deus, examinando as Escrituras. O princípio para o meu conhecimento é as Escrituras, por onde eu vou me nortear. Não é nenhuma filosofia, nenhuma ideia, nem conceito de homens alguns de religião nenhuma. Então, eu estou mostrando isso para você porque eu tenho segurança do que eu falo. E quando eu digo, eu sempre estou dizendo que a religião é um instrumento que Satanás usa, criou, para levar a humanidade a continuar perdida, sem conhecer o caminho que leva a Deus. A religião é um instrumento, é uma das articulações de Satanás. Vamos lá, amigo. Beleza? Só tem um pra cá? Dois. Eu vi tanta coisa ali, ele vai trazer tudinho. Ah. Beleza. Então, estou aqui no trabalho, estou atendendo um amigo aqui que também está trabalhando. E a gente vai trabalhando e levando a palavra de Deus nas lives, né, aproveitando a oportunidade. Sempre o importante é que a palavra de Deus esteja levada ao alcance e o conhecimento de todos. Olha lá, isso aqui outro. Viu lá? Ah! 650-9392. Poxa. É nosso, pode deixar aqui. Novo, irmão. Viu? Tava amanhã, então já tinha tirado. Bicho lá, estou vendo que balançou aqui. Só tinha fio pendurado lá, mas era fio de lógica, né? Mas não tem nem posto ali, não. Então foi só torar mesmo. Graças a Deus. Tá tudo ok. Vamos lá, gente. Voltando aqui para continuar o assunto que eu estava levando para vocês. Falando aqui de que a religião é um instrumento que o diabo usou, irmãos. Desde o princípio que o homem se perdeu de Deus, o diabo usou este meio para fazer os homens continuar perdidos e desviados de Deus. Qual meio? A religião. Porque o diabo, ele sabe que os homens, o ser humano, ele tem um vazio existencial. E todos nós temos uma necessidade de Deus, irmão. Todos nós compreendemos que existe um ser criador supremo, glorioso, a quem devemos recorrer para buscar socorro, proteção, entendeu? Nós temos uma certeza na alma de um juízo. A nossa alma, ela necessita de socorro espiritual. A nossa alma, ela tem o temor, mas ela está aprisionada. O ser humano, ele tem a necessidade de salvação. Ele tem a sua alma angustiada, oprimida, aprisionada por Satanás, dentro da mentira que escraviza o homem e leva o homem à maldição, a se destruir, cada dia mais se perdendo de Deus.
A nossa alma tem uma necessidade de Deus. E essa necessidade de Deus, nós precisamos encontrar nele mesmo. E como o inimigo sabe disso, o que é que ele vai fazer? Ele vai colocar agora a necessidade para as pessoas de Deus, buscando em determinados lugares, que as pessoas entendem que ali vão encontrar, que ali vão, não é, ter a paz espiritual, ter a proteção espiritual, ter a vida com o Ser Supremo, estar ali servindo a um Ser glorioso. As pessoas buscam isso aonde? O que é que as pessoas vivem praticando nas religiões africanas? Servindo a entidades, a espíritos que dizem que são protetores, espíritos que guiam. As pessoas dentro da religião indiana, dentro das religiões asiáticas, dentro das religiões, não é, de qualquer nação ou país. Aqui no Brasil mesmo nós temos várias religiões. O catolicismo, que é uma religião mundial, que engloba o mundo inteiro com mais de 1 bilhão de pessoas. O islamismo, que é uma religião também mundial, engloba mais de 1 bilhão de pessoas, seguidores dessa religião, dessa fé, dessa crença, acreditando que estão seguindo a Deus. No nosso país, Brasil, a gente tem diversas religiões, evangélicas, católicas, espíritas, budistas, mormons, testemunhas de Jeová. Cada uma dessas religiões apresentam para os seus discípulos, para os seus seguidores, um caminho para Deus, uma vida com Deus. Mas a religião, ela não é o religário de Deus. A religião não é o lugar para você encontrar Deus. A religião não é o lugar de segurança com Deus. A religião não é o lugar para Deus operar na tua vida. Mas o povo é ensinado assim. O diabo, sabendo que o homem tem o vazio existencial de Deus, e sabendo que o homem não pode negar isso, ele criou esses meios para o homem continuar na mentira dele, perdido, fazendo o homem entender que está na proteção divina, que encontrou o socorro da sua alma, que encontrou a proteção e que estão servindo a esse Ser Supremo chamado Deus. Porque se você observar, todas as religiões falam de Deus. Todas as religiões levam os seus seguidores a Deus para ter fé nele e adorar ele. É aí que os seguidores estão presos, porque entendem que estão buscando, servindo e adorando a Deus dentro das religiões. Mas eu quero aqui fazer uma pergunta para você. Se Deus, ele deixou uma religião para o homem chegar a ele, eu pergunto a você, que religião é essa? Se todas dizem que são de Deus. Se todas se denominam a verdade de Deus. Se todas dizem que se não tiver nela, lá não é de Deus. Que a verdadeira é ela. Aí eu pergunto para você. Então, se você precisa de uma religião para chegar a Deus, leia a Bíblia, examine as Escrituras e vá buscar direto de Deus, aonde ele ensina, aonde ele mostra ou conduz alguém a alguma religião. E que religião é essa que Deus mostra o homem ir para encontrar ele? Eu pergunto a você, e se você for examinar, você não vai ver Deus conduzindo o homem para o meio de encontrar ele, para o caminho de vida com ele, para a verdade dele, para o socorro dele, para a salvação dele. Se você examinar as Escrituras, você não vai ver Deus ensinando ninguém a buscar o socorro dele, a vida com ele, está nele por meio de nenhuma religião, nenhuma instituição religiosa. Estando dentro dela, guardando seus credos, seus dogmas, obrigações, tarefas, consagrando suas vidas, seus viveres. Há nenhum lugar institucional religioso dentro da submissão aos líderes, vivendo o legalismo religioso. Se você examinar as Escrituras, você não vai ver Deus orientando ninguém a buscar vida com ele dentro de nenhuma religião. Então isso é uma artimanha do diabo, que leva as pessoas a se perderem de Deus, achando que estão em Deus.
Porque se você perguntar ao católico, ele vai dizer que está servindo a Deus. Se você perguntar aos evangélicos, eles vão dizer que são de Deus e estão servindo a Deus e adora só a Jesus. Se vocês perguntar aos mormons, ele vai dizer, nós somos de Deus. A nossa igreja é de Jesus Cristo. Se você perguntar aos testemunhos de Jeová, eles vão dizer que é de Deus, é os verdadeiros testemunhos de Deus. Se você perguntar aos adeptos de qualquer religião, eles vão dizer que são de Deus. E aí? Como é que você vai identificar quem é, aonde está a verdade? Qual é a religião verdadeira? Primeiro, deixa eu te explicar uma coisa. Deus, na sua revelação para a humanidade conhecer a verdade dele, que veio por Jesus, não convida ninguém a ir ou procurar nenhuma religião ou igreja verdadeira. O que Jesus veio trazendo como revelação de Deus foi que ele é o caminho, a verdade e a vida. E o que Jesus mandou o povo buscar foi conhecer a verdade, para ser liberto e estar nessa verdade. E essa verdade que Jesus manda o povo conhecer é ele mesmo. Porque o caminho para Deus não é religião, é o próprio Jesus. A vida com Deus não é por nenhuma religião, é pelo próprio Jesus. A verdade de Deus não é o que ensina nenhuma religião, é o que ensina o próprio Jesus, porque o próprio Jesus é a verdade de Deus. Vocês estão entendendo isso? Então veja como o diabo trabalha, dentro da manipulação, cegando o entendimento do povo, para que o povo não conheça, não siga e não dê crédito que a palavra ensina. As pessoas estão dando crédito, vivendo, consagrando e colocando sua vida de fé dentro do que as religiões ensinam e não no que a palavra ensina. Porque a minha vida de fé com Deus, para que ele aprove, tem que ser pela palavra. Mas o diabo, sabendo disso, ele quer que os homens continuem perdidos, ele quer que os homens continuem na maldição, indo a juízo e a condenação. Mas para isso ele precisa trabalhar com o engano. Ele precisa enganar as pessoas. Como o diabo não pode impedir as pessoas da busca de Deus, porque todo ser humano tem uma necessidade de Deus no seu interior, então o que é que ele faz? Ele cria um caminho mentiroso, que é a religião, onde faz o homem entender que ele ali está satisfeito com Deus, tem a vida com Deus, tem a proteção de Deus, tem a segurança de Deus, está com Deus na salvação. O diabo leva as pessoas a acreditar nisso. Só que Deus colocou, não pelo merecimento do homem, não porque o homem tem alguma virtude, alguma bondade, para que Deus operasse isso. Deus, vendo a humanidade perdida na maldição, vivendo a abominação, indo ao juízo dele, por amor que Deus tem pelo homem, pela criatura humana que ele criou com uma finalidade. Deus estabeleceu uma oportunidade, um meio para o homem voltar a ele novamente, que é o religare. A religião de Deus é essa. O religare de Deus não é nenhuma instituição religiosa, Assembleia Batista, Presbiteriana, Igrejas Evangélica, Católica, Espírita, Budista, Mórmon, Testemunho de Jeová. A religião que liga o homem com Deus é Jesus. Ele é o religare. A palavra religião quer dizer isso. Religare, elo, meio, caminho para Deus. E não é nenhuma instituição religiosa, nenhuma religião. É Jesus o religare de Deus. Então Deus estabeleceu o meio, o caminho, a porta, para o homem ter acesso a ele novamente, para o homem voltar a andar com ele novamente, para o homem estar na proteção dele novamente. E essa porta, esse caminho, esse meio, é Jesus. E o diabo, sabendo disso, ele cria caminhos mentirosos, meios mentirosos, coloca como verdade para o povo desprezar a verdade, viver a mentira, pensando que estão salvos pela mentira e indo à condenação. Porque esse é o trabalho do diabo. Todo o trabalho do diabo é voltado para levar o homem a continuar condenado, a tirar o homem da salvação, para que o homem não conheça o caminho, não conheça a verdade e não se salve, porque o trabalho de Satanás, com todo o seu exército de demônios sobre a humanidade, é para fazer a humanidade continuar perdida, julgada e condenada. E aqueles que um dia se converteu a Jesus, ele trabalha para que tire de volta esse do caminho da salvação, para que esse volte à perdição de novo. Porque esse é o propósito, é o objetivo de Satanás, trabalhando na humanidade de uma forma tão terrível, para que o homem continue condenado e morra e siga o juízo. O próprio Jesus vai dizer isso, irmãos. Eu estou trabalhando aqui esclarecimento, conhecimento, instruindo você com a verdade que liberta. A palavra de Deus, o que Jesus ensinou.
O próprio Jesus vai dizer que o trabalho do diabo é tirar a palavra do entendimento do homem, para que o homem não se salve crendo na verdade. Lucas 8:12. Jesus vai dizer essa verdade quando ele está explicando sobre a parábola do semeador, explicando que o semeador somos nós que pregamos a palavra que nós pregamos é a semente. As pessoas que ouvem a palavra, que essa semente, são as terras que recebem essa palavra. E o diabo é aquele que trabalha na humanidade para tirar a palavra do entendimento do homem. Por isso que Paulo vai dizer que esse ser terrível chamado Satanás, o diabo, que é um ser que trabalha para tentar a humanidade a continuar na vida de transgressão contra Deus e não aceitar o caminho da reconciliação para a salvação. O diabo trabalha para impedir o homem de encontrar, de aceitar e de seguir esse caminho. É o que Paulo vai dizer escrevendo a sua carta aos Coríntios, 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O diabo não está trabalhando para tirar ninguém de igreja. Se esse instrumento que ele que criou para levar o homem a continuar perdido. O diabo não está trabalhando para tirar você de nenhuma religião. Deixa eu ligar aqui para ela, viu? Que ela não me informou nada. Um minutinho aí que eu tô aqui no... Juliana tá aguardando algum granito. Olha, chegou a moça, viu? Pronto, vai subir então. Pode ir lá, viu? Pode ir lá. Então, gente, vamos trabalhar isso aqui. Isso é uma estratégia do diabo. Usou essa ideia maligna, esse conceito de igreja, de religião, como meio para o homem contra Deus, para fazer o homem continuar perdido. Enquanto o evangelho é a luz de Deus que ilumina o entendimento do homem. Pode subir lá. Que ilumina o entendimento do homem para encontrar e conhecer esse caminho para chegar a Deus. O diabo trabalha para cegar, continuar, aliás, mantendo o entendimento do homem cego, para que o homem não encontre esse caminho, não conheça essa verdade. É o que Paulo vai dizer, o Deus desse século cegou o entendimento. É aqui, ó. Deus, ele quer trabalhar com você aqui. O diabo trabalha comigo e com você aqui. Tem gente que está pensando que vida com Deus é estar dentro da igreja, cumprindo isso, cumprindo aquilo, vivendo assim, assado. O trabalho do diabo é fazer você continuar com a mente cega. Deus quer trabalhar na tua vida aqui, ó, o entendimento, onde ele quer libertar. É aqui que Deus quer libertar. Porque tem muita gente que não bebe, que não mata, que não rouba, que não fuma, que não se prostitui, que vive na religião, mas continua presa, escrava de Satanás, em maldição na condenação do pecado. Por quê? Porque ainda não foi liberta aqui, ó. O entendimento, porque a maior prisão de Satanás, por onde vai levar milhões e milhares de almas para o inferno, é a religião. A maioria das pessoas que vão se perder e vão rejeitar o caminho da salvação são os que vivem nas religiões, porque esses estão dentro da mentira do diabo, pensando que estão na verdade de Deus. É aqui, irmão, que Deus quer trabalhar na tua vida. Tu tem que ter uma vida com Deus pelo entendimento, o conhecimento, a inteligência. E não é por uma vida de devoção, escravizada dentro de igreja, cumprindo regra, norma, tarefa, compromisso, obrigações religiosas. Centralizando tua vida dentro de um ambiente onde tu se sente seguro, se sente de Deus, dentro desse ambiente chamado igreja, nas religiões. Isso é uma cadeia de Satanás, irmãos, que tem prendido milhares e milhões de pessoas dentro desse sistema. O diabo sabe que o ser humano tem uma necessidade de Deus. E ele leva o ser humano a achar, e ele dá uma sensação. Ele faz o ser humano se sentir seguro, salvo com Deus, dentro da religião. Porque todo religioso tem essa segurança. Mas a segurança dele está onde? Na religião. Na religião. Na vida religiosa.
Eles dependem de uma vida religiosa. Eles dependem de sacrifício, de penitência, de flagelo, de obrigação, de tarefa, de atividade religiosa, porque senão eles não se sentem seguros e não se sentem em Deus. Eles precisam de uma instituição, de um lugar chamado igreja para estar, para se sentir buscando a Deus, estando em Deus, receber bênção de Deus dentro das instituições. Criação de Satanás, irmão. O mundo antigo foi dividido pelo sistema religioso. Vamos lá. Vamos fazer uma observação geográfica aqui. A Europa, ela foi evangelizada na mentira do diabo pelo sistema católico romano. A Europa, sistema católico romano. A gente vai agora para o Oriente Médio. Islamismo, convertido a Maomé. A Europa, o povo convertido às heresias e abominações do sistema católico romano. No Oriente Médio, o povo convertido ao islamismo. Na Ásia, os países asiáticos, convertido ao budismo. Então, durante um período, essas três religiões dominou o mundo, onde o diabo manteve a humanidade nas trevas. O evangelho foi sufocado. O evangelho foi manipulado dentro do sistema católico romano, que se declarou uma religião cristã. Tem nada a ver do Cristo. Cristo não tem nada a ver com o sistema católico romano, irmão. Um sistema que perseguiram por muito tempo os cristãos, mataram, jogaram na cova de leão, pelo fato deles professar a fé em Cristo e negar o conceito de fé do sistema católico romano. Por muito tempo os cristãos que eram discípulos de Cristo foram perseguidos lá na idade medieval, na Idade Média. No próprio período de Cristo, o governo que estava lá naquele tempo, quem governava ali naquele momento, era o Império Romano, que era ali dentro do sistema religioso dos deuses pagãos, que perseguiram os apóstolos. E os cristãos, no século II, do século I ao século II até o século III, houve uma perseguição grande dos imperadores, que eram os papas, que diziam que eram os detentores da verdade de Deus. E o povo tinha que submeter a tudo que os papas determinavam, porque tudo de Deus tinha que vir por eles, para o povo. E quando o verdadeiro cristão, que é aquele que está em Cristo, não dentro de religião do cristianismo, quando o verdadeiro cristão se converte a Cristo e passa a professar a fé em Cristo, e negando, renunciando e combatendo contra a fé romana, contra os princípios e valores que Roma pregava como de Deus, Roma passa a perseguir os cristãos, denominando-os de hereges, lançando perseguições. Agora, olha a estratégia do diabo usando os imperadores romanos. No século III, assume o poder do Império Romano o Constantino. Constantino agora passa a ser o imperador romano. E diante das muitas perseguições do povo judeu, do povo cristão, aliás, Constantino viu que mesmo com perseguições havia um grande crescimento desse povo, porque a igreja de Cristo nunca deixou de atuar na terra. Diferente do que ensina a doutrina de Mormon, né? Que a igreja se corrompeu, o evangelho foi perdido e teve Deus que levantar Joseph Smith para restaurar a igreja e trazer o evangelho de volta para o povo conhecer. Um evangelho anátema, viu? É um outro evangelho, esse evangelho de Mormon. Olha para aí como o diabo faz. Olha a estratégia de Satanás. Porque a igreja de Cristo nunca deixou de atuar, nunca foi vencida pelas portas do inferno, porque o próprio Jesus que fez essa promessa e determinou que a igreja dele, que era pessoas, não era instituição de Mormon, evangélica, católica, a igreja de Cristo nunca foi instituição, um conjunto de regras dentro de um sistema.
A igreja de Cristo foi e é pessoas que creram em Cristo e se converteram a Cristo e passam a ser fiel, vivendo em Cristo, por Cristo, guardando a palavra dele. Não dentro de igreja, guardando regra e norma de igreja. O cristão, a verdadeira igreja de Cristo, é pessoas. E essas pessoas foram perseguidas por muito tempo pelos imperadores. Antes de Constantino, Diocleciano, não é? Nero, não é? Outros imperadores que eram terríveis com a perseguição aos cristãos. Quando Constantino assume, ele tem uma estratégia, meu irmão. Porque Constantino foi prudente, ele teve uma estratégia. Os filhos das trevas são prudentes. Qual foi a estratégia de Constantino? Não, vou trazer esse povo para o meu lado. Para mim a posição política ficar melhor. Vou agregar esse povo aqui para mim e tal. E foi isso que Constantino fez. Constantino se declara cristão, só que ele não foi convertido a Cristo. Ele se declarou cristão. E agora, como imperador, Constantino estabeleceu a religião pagã de Roma como uma religião cristã, colocando Cristo centralizado na religião de Roma. Só que a religião de Roma, Cristo não tem nada a ver com essa religião. Só que esse foi o meio que Satanás trabalhou na influência de Constantino para manter a mentira dele e trazer o povo, pensando que está na verdade, a permanecer na mentira indo para o inferno. Constantino se declara cristão e no Edito de Milão ele estabelece que a religião romana é uma religião cristã. Estabelece o cristianismo como a religião cristã de Roma. É aí que entra essa mentira de Satanás que hoje está pregada no mundo inteiro. O cristianismo. O cristianismo, a religião cristã, não tem nada a ver com Cristo. Não, mas os mormons dizem, nós somos cristãos. A doutrina de Mormon não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. Os católicos dizem, não, nós somos cristãos. A doutrina católica, os princípios e valores católicos romanos, como se fosse de Deus, não tem nada a ver com o evangelho, com Cristo. Não, mas os evangélicos se denominam cristãos. A doutrina evangélica não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com Cristo. E eu digo sempre, não confundam o evangelho de Cristo com igrejas evangélicas. Olha como o diabo é astuto. Ele faz as coisas parecer. Ele pega o evangelho e cria a ideia de igreja evangélica. Cristo não deixou igreja evangélica. Cristo não deixou igreja católica. Cristo não deixou religião nem instituição nenhuma na terra. O que Cristo deixou foi pessoas fundadas e alicerçadas nele, com fé e fidelidade a ele, para guardar e praticar a palavra dele, e viver pregando e anunciando a fé nele. Esse é o verdadeiro cristão. Não é quem vive numa religião cristã. Isso é uma estratégia do diabo. Então, o diabo usa Constantino, finda a perseguição aos cristãos, e coloca agora a estratégia dele de fazer com que a religião romana fosse uma religião cristã. Colocaram Cristo preso, restrito, centralizado na religião romana. E passaram agora a pregar que ninguém era de Cristo se não tivesse na religião romana, porque a verdadeira igreja de Cristo era a igreja romana. Olha a estratégia do diabo, irmão. Até hoje o povo vive nessa mentira. E de lá para cá, muitos criaram outros instrumentos religiosos como se fosse igreja de Deus. Tudo saiu da estratégia do catolicismo romano. As igrejas evangélicas, com sua diversidade de ministério, vivem nessa mentira. Vocês estão entendendo isso? Porque hoje, dentro do sistema religioso evangélico, é uma diversidade de instituição religiosa, cada uma se denominando a verdadeira de Deus. Veja no sistema religioso evangélico, é tanta denominação, é tantas igrejas se denominando a verdade de Deus. O lugar central para você encontrar Deus. Aí tem adventista, católica, presbiteriana, batista, assembleia, Congregação Cristã do Brasil, Deus é Amor, Universal, Vitória em Cristo, não sei o que. É tantas igrejas no meio religioso evangélico, irmãos. É tantas denominações. Cada uma se colocando como caminho para Deus. Cada uma se denominando a maior de Deus. E todas elas criaram os seus papas. Com um nome diferente. Pastor presidente.
Então tudo isso é copiado do sistema católico romano. A mentira de Satanás, ela foi disseminada com outros rótulos, mas por trás o princípio é da mentira. Então, nossa vida cristã é no Cristo, não numa religião cristã. Não no cristianismo, a religião cristã. A nossa vida cristã é no Cristo. Nós somos cristãos. Oi? Vai. Está aguardando. Não. Pode ir. Está entendendo isso? Então, eu estou aqui explicando isso para você. É muito importante esse esclarecimento, irmão. O religioso não vai dar ouvido a isso, que ele está manipulado com a mente cauterizada pela sua religião, dominado pelo seu líder. Você está entendendo isso? Então é isso que precisa ser esclarecido para as pessoas. Deus não deixou nenhuma religião. Jesus não estabeleceu nenhuma igreja para o homem ser fiel a ele, dentro dela, viver como se fosse dele dentro dela. Jesus, ele vem e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele vem e diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus, ele vem e diz: venham a mim, creiam em mim, sigam a mim, estejam em mim, guardem as minhas palavras. Jesus nunca dirigiu nem conduziu ninguém a nenhuma igreja ou religião, seja qual for ela ou qual for a denominação. Então, gente, vamos despertar, vamos viver a vida de fé em Cristo, ser cristão, com a nossa fé, com a nossa vida, com a nossa esperança, a nossa confiança em Cristo, na palavra dele, no Evangelho. Não é numa igreja através de obrigação, de tarefa, de sacrifício, de votos, de consagrar e ser devoto, viver zeloso, centralizado dentro de uma religião, como se fosse para Deus. Não é esse o ambiente que leva você a ser de Deus, a estar em Deus. O lugar não é uma igreja nem uma religião. O lugar é Cristo. Então eu trouxe aqui essa informação simples e objetiva, em meio a tantas interrupções aqui no trabalho, mas eu creio que deu para você entender. Não seja um produto, nem um negócio de nenhuma religião. Sua vida com Deus não depende de nenhuma religião. Sua segurança, sua salvação, sua vida na bênção, na graça de Deus, não é por meio de nenhuma instituição, onde você vai estar ali centralizando o teu viver, sendo devoto, praticante, escravizado, sobre regra, norma, compromisso, atividade, sacrifício, metas a cumprir, como se fosse para Deus, estabelecida pelos homens que exercem de governo, de autoridade e domínio sobre vocês, que se colocam como autoridade espiritual de Deus para vocês. Foi isso que o Papa fez, foi isso que os imperadores fizeram, se colocaram como autoridade de Deus para o povo, e o povo deixou de buscar a vida com Deus na autoridade de Deus, que é Cristo, para o povo se submeter. Não é uma liderança religiosa de nenhuma religião. Olha a estratégia do diabo, irmão, e esse povo perdido, irmão. Quantos e quantos são os milhões e milhares de pessoas que estão indo para o inferno dentro das religiões, pensando que estão vivendo para Deus? Mas, irmão Wellington, não julgue, irmão Wellington. Só quem sabe é Deus, E Deus dá a gente a sabedoria de conhecer o caminho que leva para o céu. E poder advertir os que estão no caminho do inferno, para que renuncie, volte e se converta. O caminho que leva para o céu não é nenhuma religião. Não é a vida dentro da religião católica, evangélica, espírita, budista. Não é os princípios, os conceitos, os valores, as doutrinas de religião nenhuma. Não é ser guiado pela instrução e a direção, a autoridade e o domínio de nenhum líder religioso. O caminho que leva para o céu é Jesus, a autoridade é Jesus, a verdade é Jesus. É nele que devemos estar, seguir, caminhar e perseverar até o fim para ser salvo. E quando eu olho, quem disse que os católicos estão em Cristo? Quem disse que os que estão guiados pelas doutrinas evangélicas estão em Cristo? Quem disse que os que estão guiados pelas doutrinas de Mórmon estão em Cristo? Quem disse que os que estão dentro das igrejas católicas são de Deus? Quem disse são eles mesmos. Eles que se denominam por eles mesmos, na confiança
e no princípio deles, da religião. Mas diante de Deus, não é católicos, não é evangélicos, não é mormons, não é budista, não é pela igreja católica, nem pelas igrejas evangélicas, nem pelas igrejas de mormon, nem testemunho de Jeová, que o homem é de Deus e está em Deus. É por Jesus, é por Jesus, é por Jesus. E não é por meio de nenhuma igreja ou instituição religiosa escravizado na vida religiosa. É por Jesus que somos de Deus, que encontramos a Deus, que estamos guardados e seguros na proteção divina, habitando no esconderijo do Altíssimo e podemos descansar na sombra do Onipotente. É em Jesus e por Jesus. E que você creia e analise esse momento de esclarecimento, de instrução que você ouviu, e veja a colocação que eu fiz, o conteúdo que eu estou levando e o princípio da informação que eu estou aqui mostrando, da onde eu estou tirando, para você ser prudente e analisar e buscar o conhecimento da verdade e creia nessa verdade. É Jesus, o que ele ensinou no Evangelho da salvação. Amém?